Boa noite, queridos, graça e paz. É muito bom nós nos reunirmos como povo do Senhor, adorarmos a Deus, e há um sentimento especial no nosso coração que define essa união que temos, dessa reunião nesse momento, que é a alegria de poder adorar, a alegria de poder cultuar o Senhor. E a boa notícia é que nós já estamos na reta final para voltarmos aos nossos cultos presenciais. Mas eu tenho um recadinho bem rápido para vocês, antes de nós iniciarmos o nosso trabalho de culto, a respeito dessa volta, um recado do nosso conselho. Nós decidimos por retornar com os nossos cultos presenciais a partir do próximo final de semana, ou seja, o próximo domingo, dia 6. Nós estaremos juntos, reunidos, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, presencialmente, um momento tão aguardado por nós e que finalmente nós vamos poder desfrutar. Mas algumas indicações, algumas coisas muito importantes precisam ser respeitadas. E eu quero passar bem rapidamente alguns desses recados para vocês. Durante a semana, no grupo da igreja, nós vamos postar esclarecimentos, vamos responder a perguntas a respeito desse retorno. Então, se você ficar com alguma dúvida acerca daquilo que nós vamos tratar, não tem problema algum. Durante a semana, nós vamos tirar todas essas dúvidas da sua mente e do seu coração, ok? O culto será às 18 horas, em vez das 19 horas, como comumente a gente faz, nós vamos passar a fazer às 18 horas. Por quê? Nós teremos tempo para gravar esse culto e disponibilizar esse culto no mesmo dia para aqueles que não poderão estar aqui conosco, que preferem assistir nos seus lares, nas suas casas, ok? Então, o culto às 18 horas. E onde serão os nossos cultos a partir da semana que vem? Estaremos então fazendo os nossos cultos presenciais aqui na Igreja Presbiteriana Zimbro, que foi assumida como congregação da nossa igreja. Então, a partir desse momento, nós estamos e vamos trabalhar também aqui neste campo da Igreja Presbiteriana Zimbro, que futuramente será uma extensão da nossa igreja, ok? Orem por isso, clamem a Deus para que nos abençoe nesse retorno, e todas as outras informações necessárias nós vamos passar durante a semana. Algumas delas, como já de praxe, nós conhecemos: o distanciamento social, o uso de máscaras, a higienização das mãos com álcool gel, também a medida de temperatura na chegada do templo. Tudo o que a lei está determinando, tudo aquilo que o Estado está determinando que a igreja cumpra, nós vamos cumprir, nós vamos fazer como o Estado está determinando. E com isso nós queremos zelar pela segurança, pela saúde de cada um dos nossos irmãos. Amém? Vamos iniciar então o nosso culto. Vamos ler a palavra do Senhor todos juntos, o texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 43, a partir do verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amados, esse é o Senhor que nós servimos, que tem todo o poder, toda a autoridade, que tem domínio sobre tudo e sobre todos, que é autoexistente, que existe desde a eternidade. O tempo, a linha do tempo, está nas mãos do nosso Deus. E é esse Deus, a esse Senhor que nós vamos prestar culto. O Deus que traz salvação sobre o teu povo. O Deus que nos ama e que guarda e que cuida de cada um de nós. Vamos adorá-lo, vamos louvar a Deus com um hino. Refúgio na tribulação.
refaz as forças, dá vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, bendizemos o teu nome, porque nós podemos demonstrar a alegria que está em nosso coração, te servindo, te adorando, te louvando, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este lugar que o Senhor concedeu para que nós adorássemos o Senhor. Muito obrigado, Pai, por projetar tudo isso e revelar ao nosso coração, dar a nós, ó Deus, a sabedoria, o entendimento do momento certo de podermos voltar. Obrigado, Pai, pelo discernimento que o Senhor nos dá para guardarmos com segurança a saúde dos nossos amados. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também, ó Deus, por esse meio virtual que o Senhor mesmo proporcionou para cada um de nós, te servirmos, te louvarmos, estudarmos a Tua Palavra, nos comunicarmos uns com os outros, ó Deus. Obrigado por esse cuidado, Pai, que o Senhor tem tido para com a Tua igreja. Mesmo num período tão difícil, o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos abençoado. Recebe agora, ó Deus, o louvor, a gratidão, a adoração do Teu povo. Recebe, ó Deus, o culto que nós prestamos a Ti, e que esse culto, Senhor, ele possa agradar o Teu coração. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Continuando, eu gostaria de ler mais um texto com os irmãos, texto que também está no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 44, apenas o verso 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Amados, quando nós buscamos perdão para os nossos pecados, não há outro nome que traga perdão, não há outro nome pelo qual nós possamos clamar, não há outro ser poderoso, criador, ao qual nós podemos nos ajoelhar, ao qual nós podemos nos prostrar pedindo perdão. Somente o nosso Deus tem poder e autoridade, porque Ele conhece o meu e o seu coração. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar a Deus, clamando para que Ele nos perdoe, para que Ele traga remissão sobre os nossos pecados, para que Ele traga perdão sobre as nossas transgressões. Assim como nós lemos, Ele desfaz as nossas transgressões e Ele desfaz os nossos pecados como névoa, como nuvem. Isso some na presença do Senhor, porque Ele tem poder para isso. Vamos adorar o Senhor com o hino, meditar na letra desse hino e depois nós juntos vamos orar a Deus pedindo perdão pelas nossas falhas.
Amado Deus, nós nos prostramos na Tua presença, Pai, Te pedindo perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, porque tantas e tantas vezes, ó Deus, nós fazemos aquilo que desagrada ao Senhor, e desta forma nós entristecemos o Teu coração, Pai. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia desta igreja, tem misericórdia, Senhor, individualmente de cada um de nós, ó Pai. Faz, ó Deus, o Teu milagre na nossa vida, nos perdoando, nos limpando, nos restaurando, ó Deus, e nos dando plena condição de Te adorar, de Te louvar, de Te bendizer de todo o nosso coração. Senhor, fica conosco nesta noite, é o que nós Te pedimos, ó Pai, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria lembrar aos irmãos que se você deixou essa semana para fazer o seu depósito, a entrega do seu dízimo, da sua oferta, você pode fazer isso na conta da igreja ou você pode solicitar a um dos nossos diáconos que faça a retirada do envelope aí na sua casa. É motivo de muita alegria nós podermos contar com a colaboração, a compreensão dos irmãos nesse período, que tem feito o depósito, que tem pedido para que os diáconos retirem aí o envelope na sua casa. Isso tem mantido a obra do Senhor andando, tem mantido a nossa igreja, mas mais do que isso, irmãos, nos alegramos porque essa atitude dos irmãos, ela é uma atitude de obediência àquilo que Deus determina a cada um de nós. Então, amados, se você nessa semana tirou essa semana para fazer a sua oferta, o seu dízimo, você pode, como de costume, fazer o depósito na conta da igreja, que está sendo mostrado aqui na tela, ou solicitar a coleta do envelope por um dos nossos diáconos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, e vamos juntos adorar ao Senhor com alegria no nosso coração. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção, o som da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegar. Nenhuma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio grande, eu sou o Senhor Jeová. Cantando o início ao Senhor. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção, o som da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma forjada contra mim
Graças a Deus. Esse é o Senhor que nós servimos. Deus forte, poderoso, que tira os nossos pés de um lugar enlamaçado e coloca, firma os nossos pés sobre a rocha. Esse é o Senhor que nós servimos. E nós adoraremos ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Mesmo nos dias difíceis, mesmo em tempos de dor, em tempo de pandemia, nós adoramos a Deus, porque Deus está perto de nós. Deus é conosco. Vamos adorá-lo. Vamos bendizer o nome do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda pouco eu sei se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Adoremos juntos ao Senhor. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as somente a ti, Jesus. Vamos adorar o Senhor no início. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Mulheres, louvem ao Senhor. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei se comparar ao que ganhei. Todos juntos, em uma só voz, adoremos a Deus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei.
somente a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por fortalecer o nosso coração, o nosso entendimento. Nós podemos confiar no Senhor e te adorar em toda e qualquer situação. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados, graça e paz. Estamos nesse momento de culto agora para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Gostaria que você voltasse a sua atenção para a leitura do texto bíblico. Apenas um versículo nessa noite para a gente meditar um pouquinho, amados, é no livro de Atos, capítulo 23, versículo 11. Apenas esse versículo para a nossa meditação. A palavra de Deus nos diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos orar mais uma vez, amados. Pai bendito, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade, ó Deus, e agora nesse momento em particular, Senhor, nesta parte do culto onde nós vamos meditar na tua palavra, ó Deus, que tu nos instrua com teu Espírito Santo, ó Deus, que tu estejas, Senhor, trabalhando com a tua palavra, Senhor, nos nossos corações e mente, para que nós possamos, ó Deus, ser edificados na tua presença, Senhor. Sê conosco nesse momento, Pai, nós pedimos a tua bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, esse é um texto que fala de uma experiência que Paulo teve com o Senhor Jesus, e são momentos, amados, e eu quero particularizar, por isso eu peguei apenas um versículo e não discorri sobre tudo o que estava acontecendo. Vamos fazer isso no decorrer da mensagem, mas para dizer, amados, que muitas vezes na nossa caminhada, na nossa vida, tanto a espiritual como a secular, na nossa vida em geral, há momentos em que é necessário dar uma pausa. Tem um pastor amigo meu que tinha um sermão a respeito dessa pausa, e ele comparava isso a uma melodia ou a uma partitura, onde nós temos as notas musicais, todas elas têm um som, mas há também uma figura, que é a figura da pausa. E ele falava da importância dessa pausa. Ele também era músico, né? E falava da importância da pausa na música, como isso é importante, como isso modificava toda a estrutura ali e dava novo significado. Então a pausa faz parte, amados, do nosso viver. E muitas vezes nós não nos apercebemos disso. E essas pausas, muitas vezes, elas não são intencionais, nós não estamos preparados para retomar, para parar por um momento, para renovarmos as nossas forças para seguir adiante. E, às vezes, Deus interfere, né? Então, algumas situações se levantam na nossa vida e como barreiras para nos parar um pouco, mesmo que a gente não assuma essas paradas conscientemente. Então são momentos, por exemplo, de um tratamento de saúde, são momentos da perda de um emprego, né, da mudança de um emprego para outro, né, e até nesse momento de pandemia, né, onde muitas vezes nós estamos aí sendo de alguma forma paralisados, né, com o isolamento social e algumas coisas. São momentos de pausa que são impostos a nós e que nós devemos saber aproveitar na nossa vida, porque ali Deus também quer nos ensinar, amados, e nós estamos vivendo isso. Estamos aí na iminência de retornar aos cultos presenciais, né? E essa é uma expectativa de muita gente. Mas, amados, o momento da pausa também é importante, e eu quero falar um pouquinho a respeito disso, do que aconteceu na vida de Paulo, né? Paulo estava vivendo um momento assim, né? Não porque ele queria, mas porque a perseguição contra o seu ministério se tornou tão forte que ele quase foi linchado, né? E depois em seguida foi preso, né? E desta vez parecia que era o fim da vida de Paulo. Ele já tinha enfrentado o Sinédrio, que era a corte da época, né?
e sabia o que é que estava no coração do povo judeu com relação à vida e o ministério dele, né? Um versículo antes desse que nós lemos, o versículo 10 de Atos 23, vai dizer o seguinte: tomando vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Então nós vemos ali que Deus, de alguma forma, Ele salva Paulo de um momento em que ele ia ser despedaçado, diz o texto, pelas pessoas, de tanta ira, de tanta raiva que eles estavam do ministério de Paulo e daquilo que ele estava pregando, que era o Senhor Jesus. Então a coisa ficou realmente, amados, insustentável, e eu creio que Paulo realmente levou a entender que ali ele ia ser realmente morto. Então ele escapa, né, desse linchamento que o povo iria fazer ali, através da mão das autoridades romanas, né, e é levado para a prisão. E nessa noite, amados, ele está ali sozinho, né? Ele foi retirado daquela multidão e foi colocado numa cela fria, numa cela escura, numa prisão. E talvez então tenha vindo ao coração, como eu creio que veio ao coração dele, que seria a última noite da sua vida, né? Ali preso, né? E se saísse dali também iria ser morto. Na verdade, Paulo sabia que a sua vida não estava na mão dos homens, ele tinha essa consciência. Ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus, e uma das cartas que ele escreve na prisão, né, ele deixa isso bem claro, a segurança que ele tinha no Senhor. E em Filipenses, Paulo vai dizer: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele sabia, né, que se tudo se acabasse ali, né, para ele estaria nas mãos de Deus e Deus estaria fazendo a vontade dele. Mas eu entendo, amados, que esse é um momento de muita dificuldade no ministério de Paulo, aqui em Atos 23. A ira das pessoas contra Paulo e depois as autoridades encerrando ele numa prisão, e deixando ali Paulo daquela maneira, né? Eu creio que realmente ele estava pensando, né, como escreveu aqui numa carta escrita dentro da prisão, que seriam os seus últimos dias. E nesse momento em que Paulo pensava ser o fim, então acontece alguma coisa, né? E o texto vai dizer ali, né, que o Senhor, pondo-se ao lado dele, então o Senhor Jesus vem, aparece a ele dentro da prisão, né, e diz para ele: coragem. Então, nós também muitas vezes, amados, passamos por momentos assim, né? São momentos em que nós não sabemos se nós vamos ter força para continuar. Todas essas coisas estão contrárias, e a gente realmente acaba perdendo, de uma certa maneira, a esperança, né? E o coração precisa ser renovado. Então nós vamos ver a atuação de Jesus aqui na vida de Paulo nesse episódio. E eu quero pegar esse versículo 11, amados, e dividir ele em 3 partes, né? E essas 3 partes vão mostrar para nós como é que Jesus age nesse momento tão difícil da vida de Paulo, né? Com intervenções simples, né, mas que modificaram todo o panorama ali daquela dificuldade que nosso irmão lá do passado viveu, né? Então, em primeiro lugar, amados, entender que Jesus está sempre ao nosso lado, né? Então o versículo 11, a primeira parte dele, vai dizer assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Então, dentro da prisão, Paulo estava, e o texto vai dizer que na noite seguinte a que ele foi preso, o Senhor Jesus, então, coloca-se ao lado dele. Paulo tinha passado pelo menos 24 horas ali dentro da prisão, até que Jesus vem e se coloca do lado dele. Então, no meio da noite, quando ele estava sozinho na escuridão daquela cadeia, né? E a gente sabe que as cadeias naquela época eram lugares escuros, né? E geralmente subsolo, né? Úmidos, Paulo sente uma presença diferente com ele. Eu fico imaginando, amados, né? De repente naquela escuridão toda você percebe que alguém senta-se ao seu lado, né? Deve ser uma experiência terrível ali, né? Mas o Senhor Jesus, a quem
ele tinha já conhecido lá no caminho de Damasco, né, aparece novamente para o apóstolo ali, né, e no momento que ele mais precisava de alguém ao seu lado, né. E é interessante que Jesus não ficou na frente dele, não ficou atrás dele, mas o texto vai dizer que ele se coloca ao lado de Paulo. E isso tem significado para nós, amados. Com esse gesto, Jesus está mostrando para Paulo que estava junto com ele, né? Ombro a ombro, é o que nós dizemos hoje, né? A frasezinha, né? Estamos juntos, né? Como é bom às vezes ouvir isso, né? Quando a gente está em dificuldades, está não sei o quê, e alguém chega e fala assim, olha, estamos juntos, né? E eu creio que é isso que Jesus fez com a presença em primeiro lugar. Ele não disse nada ainda, simplesmente o Senhor Jesus pondo-se ao lado dele, né? É isso que o texto está dizendo, né? Isso é próprio do Senhor Jesus. Nós vamos ver que é próprio do Senhor Jesus. Jesus, ele deixou o céu, né, para se tornar um ser humano e morrer pelos pecadores. Isso é estar junto. Filipenses 2, capítulo 6 a 8, que eu, como vou voltar a dizer, essa foi uma carta escrita de dentro da prisão por Paulo, né? Então, esse texto vai nos dizer o seguinte sobre Jesus: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amados, Jesus está conosco o tempo todo e Ele se igualou a nós, Ele deixa a glória, deixa a condição de Deus, de Criador de todas as coisas e desce e se torna um de nós. Então, é próprio de Jesus o que Ele está dizendo aqui, pondo-se ao seu lado. E Jesus fez isso com Paulo, né? Ele se colocou ao lado de Paulo no momento mais difícil da sua vida, né? Então Jesus está conosco o tempo todo, amados, né? E quando nós estamos em aflição, então aí nós podemos sentir realmente bem de perto o Senhor Jesus se colocando ao nosso lado. Nas horas mais difíceis, Ele está perto para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, a primeira parte, né, já traz um entendimento para nós. O Senhor Jesus vem ao nosso auxílio na angústia, vem ao nosso auxílio naquele momento em que não há mais nada por fazer. Eu imagino Paulo, né, com todo o ativismo de Paulo, né, com toda a vontade que ele tinha de pregar o Evangelho, né, e tinha acabado de fazer isso perante o Sinédrio, né, ele vai se defender perante o Sinédrio, ele contra aquilo que Jesus fez na vida dele. Então ele estava pregando Jesus ali e de repente o povo se volta contra ele, né, ele quase é morto ali, né, e as autoridades vão lá, né, pela mão de Deus eu creio, e tiram e colocam ele numa prisão. Ali ele fica mais de 24 horas sozinho, né, sem poder se comunicar com ninguém. Então Jesus vem e se coloca ao lado dele. Segundo lugar, amados, a segunda parte do nosso texto, né? É bem curtinha, mas também com grande significado. Então a segunda parte, Jesus fala conosco. Então primeiro Jesus se coloca ao nosso lado. Ele desce do céu e se torna um homem, ele se torna uma criatura, né? Se despoja de tudo aquilo que ele era, né, para estar ao nosso lado, né? Em segundo lugar, amados, Jesus fala conosco, e ele falou com Paulo, né? Então a segunda parte aí do versículo 11, né, diz assim: e disse, coragem. Foi isso que Jesus disse no primeiro momento, coragem. Paulo reconheceu aquela voz do Senhor Jesus, porque ele já tinha ouvido aquela voz lá no caminho de Emaús, né? Coragem, que som maravilhoso. Eu fico imaginando, né, aquela palavra saindo da boca de Jesus e entrando nos ouvidos de Paulo. A voz de Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas, né, neste momento estava lhe dando uma ordem para que ele tivesse coragem. O coração de Paulo deve ter se enchido naquele instante, amados, a situação toda, e agora Jesus vem e diz para ele, coragem. Primeiro se coloca ao lado dele,
e depois diz a ele: coragem. Aquela palavra de Jesus foi a força que Paulo precisava para ter um novo alento naquele momento de paralisação da sua vida. Uma só palavra de Jesus é o suficiente para reanimar a vida, amados, né? Deus com sua palavra criou todas as coisas e Jesus estava com ele, e a Bíblia vai dizer que Jesus é o verbo, é a palavra de Deus. Por isso, o que precisamos, amados, para ter forças é ouvir a voz do Senhor. Ele está sempre pronto a nos fortalecer se nós nos dispusermos a ouvir a palavra do Senhor, e hoje ela está nas nossas mãos, está nas nossas casas, está na nossa cabeceira de cama. A palavra do Senhor está aqui, e é ela que vai transformar as nossas vidas. A mesma palavra que criou todas as coisas lá no princípio, amados, ela está conosco hoje, e Jesus está falando ao nosso coração, e assim faz com Paulo também. E a última parte do versículo, amados, né, nós vamos ver que Jesus nos garante continuidade. Isso, para Paulo, né, eu creio que foi o alento maior, né? Jesus dá uma perspectiva, né? Então o verso 11, a terceira parte do versículo diz assim: pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então Paulo estava em Jerusalém, amados, e tinha acabado de dar o seu testemunho, o testemunho da sua conversão, ali perante as autoridades do povo judeu. Jesus deu uma garantia para Paulo de que aquela não seria a sua última noite, ou a última noite da sua vida. Quando ele diz isso para Paulo, ele coloca uma perspectiva além daquela que Paulo estava vendo. Paulo estava entendendo que ali era a última noite da sua vida, e Jesus vem e dá uma perspectiva para ele: do mesmo modo que você testemunhou aqui em Jerusalém, eu quero, Paulo, que você também faça isso em Roma. Então, perspectiva, amados. O Senhor Jesus apontou para Paulo o seu destino, que seria dar testemunho, então, do Evangelho em Roma. Mas isso não se cumpriu só em Roma. Isso que é mais interessante, a perspectiva do Senhor vai muito mais além, né? É uma vida toda. Não foi só em Roma que isso aconteceu. O destino, né? Aquilo que Jesus disse para ele não se cumpriu apenas no seu destino, que era afinal lá em Roma. Isso não se cumpriu nesse destino, mas por toda a longa viagem do apóstolo até Roma. Então, se nós formos acompanhar do capítulo 23 em diante, né, nós vamos ver que foi uma longa viagem até Roma. Quer dizer, de uma última noite de vida, né, Paulo teve muitos e muitos anos ainda de vida pela frente, porque o Senhor Jesus abriu a perspectiva de Paulo, né, dizendo para ele aonde é que ele queria levá-lo. Então Paulo iria pregar o Evangelho, né, não só em Roma, mas por toda a viagem que ele faria, né. Hoje talvez a gente pegaria um avião de Jerusalém até Roma, né? Eu creio que algumas horas nós chegaríamos lá, mas naquele tempo não, amados. Haveria um grande caminho, né? E nós vamos ver por toda a história aí da igreja primitiva, né? O quanto tempo Paulo levou para concluir isso, né? Jesus livrou Paulo da cilada dos judeus. Então, logo em seguida, ali o povo quis acabar com a vida de Paulo ali. Ele foi salvo pela misericórdia de Deus, não pelos seus, mas pelo Império Romano. E os soldados mandam-o à prisão. Mas ali, enquanto Paulo estava na prisão, os judeus estavam confabulando para matar Paulo, e 40 deles fazem um juramento, né, de não comer enquanto não matassem Paulo. Então o governador ali manda ele para Cesareia, tira ele de Jerusalém e manda para Cesareia. O primeiro movimento que Paulo faz é caminho a Roma. Ele sai dali e vai para Cesareia numa outra prisão. Por quê?
eles estavam intentando matar. Então a história é muito interessante, né? Há um menino aí que participa disso e vai levar a notícia para Paulo, e Paulo manda ele para o governador para dizer aquilo que estava acontecendo, e aí o governador pega o relato desse menino, então tira Paulo de Jerusalém e manda para Cesareia. Então ali começa a viagem de Paulo, né? Uma viagem muito conturbada, amados, mas em tudo isso tinha propósito, Deus tinha propósito na vida de Paulo. Jesus livrou Paulo das ciladas dos judeus, então, desses 40 que queriam matá-lo, e ele foi protegido pelas autoridades romanas. Novamente, as autoridades romanas servem o propósito de Deus para salvar a vida de Paulo, né? Em sua caminhada até Roma, testemunhou para o governador Félix depois, e para sua esposa Drúzila, né? Isso está lá em Atos 24. Também testemunhou para o governador Festo, grandes autoridades, amados, daquele tempo. Também para o rei Agripa e a rainha Berenice, né? Atos 26. Autoridades que estavam ali, através da viagem de Paulo, estava sendo mandado de autoridade por autoridade, ele sempre testemunhou o nome do Senhor Jesus. Na viagem sobreviveu ao naufrágio, né? E ali ele testemunhou também, né? Para aqueles companheiros de viagem, para aqueles que estavam junto com ele. Finalmente, amados, ele chega a Roma, né? E ali ainda ele viveu por um tempo, a graça de Jesus se manifestou ali, né? E olha o final, no Atos 28, os versículos 30 e 31, amados, veja o que acontece com Paulo ali. Estando já em Roma, diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Depois de toda a viagem, quando ele chega a Roma, ainda o testemunho de Atos é que ele permanece ali por 2 anos, ele aluga uma casa, não é nem a questão mais de ficar na prisão, amados. Tinha um guarda que acompanhava, mas ele aluga uma casa e passa a viver normalmente ali, e por 2 anos ele continua pregando o Evangelho de Jesus Cristo a todos os que o procuravam. Assim, amados, o Senhor tirou Paulo de um momento muito ruim, quando não havia mais esperança, e o encorajou e mostrou a ele os seus planos. Ele também pode nos levar muito além do que nós imaginamos. Esse é o nosso Deus, e Ele não muda. Esse é o Senhor Jesus que vem, que se coloca ao nosso lado, que nos dá uma palavra de encorajamento e mostra para nós o destino que nós temos que traçar. E, amados, a palavra vai dizer, Paulo também escrevendo na sua carta aos Efésios, vai dizer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Deus sabe nas nossas vidas, Ele nos criou, amados, e Ele sabe do que nós precisamos e até onde nós vamos chegar com a palavra do Senhor se nós formos fiéis. Basta nós sermos fiéis, amados, e o Senhor vai operar na nossa vida, assim como também operou na vida de Paulo nesses momentos. Então, amados, todos os momentos, né? Nós não precisamos ficar chorando sobre o leito derramado, né? Essa questão da pandemia, amados, é momentos, né? Se você realmente está em isolamento, não se estresse com isso, porque Deus tem propósito em todas essas coisas para você. Lembre-se que o Senhor Jesus se coloca ao seu lado. Lembre-se que o Senhor Jesus continua falando as nossas vidas. Lembre-se que Ele tem propósitos muito maiores do que você imagina. O Senhor tem para nós. Seja você um servo fiel, amados, como foi Paulo, né? E coloque a sua vida nas mãos de Deus. Ele tem o melhor para fazer, né? Quando nós acharmos que a nossa caminhada está difícil, quando nós estivermos desanimados, sem esperança, muitas vezes, lembre-se que Jesus está ao nosso lado, que Ele fala ao nosso coração, que Ele nos encoraja e que Ele também garante vitória, mostrando o propósito que Ele tem na nossa vida. Não desanime, amado, não desanime. Jesus está conosco e nos ajudará até o fim. Eu gosto sempre de lembrar o texto de Jesus, quando Ele fala com os seus discípulos lá no finalzinho do seu ministério.
Quando ele vai dar as últimas instruções, ele diz para os seus discípulos: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não se esqueça, por mais difícil que esteja a sua vida, o Senhor Jesus está com você. Que Deus nos abençoe, amados, assim nos anime, né, para tudo aquilo que Ele tem para nós, para a nossa vida, para tudo aquilo que Ele tem de planos para a nossa igreja, para tudo aquilo que Ele tem de planos para a nossa vida. Deus tem muito mais para fazer e vai fazer nas nossas vidas. Então que a gente possa nos animar, sabendo que o Senhor Jesus está conosco. Amém, amados? Deus nos abençoe. Ceifeiros da seara santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como águias serão. Vamos orar, amados, terminando o nosso culto e impetrando a bênção, né? E louve aí ao Senhor também com mais um cântico, né? Porque Ele é o Deus que é digno de todo o nosso louvor e de nossa adoração. Curve a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Deus, enche o nosso coração realmente com a Tua presença, Senhor. Enche o nosso coração com a Tua palavra. Enche o nosso coração, Pai, com os Teus propósitos para a nossa vida, Pai.
Nós pedimos isso, Senhor, por sabermos que Tu és o nosso Deus, aquele, Senhor, que nos criou e aquele, Senhor, que nos resgatou através do sangue de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por essa tão grande bênção e que nós, como servos Teus, Pai, possamos confiar totalmente as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Assim nós pedimos essa bênção, Senhor, pedimos esse entendimento, Pai, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai